Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Paz seja convosco. Bom, nós continuamos aqui então nosso estudo a respeito de algumas questões que me foram levantadas aqui por alguns alunos e falamos no vídeo anterior a respeito do nome de Jesus, Jesus Cristo. Seria Jesus Cristo? Seria correto chamá-lo de Yeshua HaMashiach, que seria o correto? E isso na língua hebraica. Então nós vimos que não há problema algum em chamá-lo de Jesus Cristo, porque chamando-o de Jesus Cristo, o significado é exatamente o mesmo do original e não há problema nenhum quanto à sua origem, porque a sua origem é bíblica, a sua origem ela vem de uma tradução do hebraico para o grego. Então, a despeito de alguns que dizem que nome não se traduz, nós vemos isso na Bíblia, como o caso do apóstolo Paulo, o caso de Pedro, o próprio caso da acusação de Jesus que é colocada sobre a cruz, que nós vemos ali em outras línguas colocado de uma outra forma, que é uma tradução de nome, como nós fazemos inclusive hoje em de vários idiomas. Um nome Richard em inglês, por exemplo, que significa, que trazendo aqui para a língua portuguesa, é o equivalente a Ricardo, e assim sucessivamente. Nós vemos várias situações linguísticas nesse sentido. E a nossa próxima, o assunto de agora, na verdade, é o nome de Deus. Então, qual é o nome de Deus? O nome de Deus seria Jeová? E aí eu quero fazer um gancho com aquilo que nós havíamos visto no vídeo anterior. Bom, se você não viu, volta lá, dá uma olhada, assiste e se tiver alguma dúvida, algum comentário, faça lá no vídeo também, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês aqui para a gente deixar essa questão bastante clara, bastante simples. E esse é o meu objetivo, é trazer essa questão de uma forma mais simples possível. Veja que o homem ele tem uma tendência a complicar tudo. E a palavra de Deus é bastante simples, Então, dá uma olhadinha lá. E trazendo esse gancho, então, nós vimos que o nome Yeshua, que trazendo para o grego seria Jesus, e quando nós trazemos para a língua portuguesa, se torna Jesus. Então, veja, o Y ou o I, o som de I, se transforma num som de J. E isso tem tudo a ver com o nome Jeová, aquilo que nós conhecemos em relação ao nome de Deus, que normalmente várias versões bíblicas trazem o nome Jeová como sendo o nome correto de Deus. Seria isso mesmo? Bom, para explicar isso para vocês, eu vou precisar falar um pouquinho do chamado texto massorético. Então, olha só, texto massorético, queridos. Veja aqui, eu vou até pegar uma canetinha aqui para fazer alguns grifos, Vou deixar ela vermelhinho aqui para ficar um pouco mais visível. Então você percebe aqui o mesmo texto. O texto que você está vendo na tela agora é o texto de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vemos aqui o mesmo texto, mas você pode perceber aqui uma diferencinha. Então aqui embaixo nós temos o texto comum e o de cima nós temos o chamado texto massorético, que é o texto que traz esses pontinhos aqui que você deve estar vendo, esses sinais aqui, aqui em cima. Então nós vemos aqui, no meio das letras. Então ele vai aparecer em cima, no meio e embaixo das letras. E o que seria esse texto massorético, também chamado de sinais diacríticos, ou no hebraico, os nikudot, ou cada sinal desse seria um nikud e nikudot, o plural, ou seja, os sinais, esses sinais massoréticos aqui que tem um objetivo de auxiliar na vocalização do texto em hebraico. Então o texto em hebraico não tem vogais, ele só tem 22 consoantes, só tem consoante. Então não tem nenhuma letra no alfabeto hebraico que tenha a função de vogal. E para ajudar na vocalização, foi criado ali pelo século VI aproximadamente, pelos chamados massoretas, o texto massorético, por isso que ele tem esse nome, texto massorético. Foram criados esses sinais
diacríticos para auxiliar na leitura daqueles que talvez não tivessem tanta intimidade assim com o texto em hebraico. Então nós temos aqui os chamados nikudot, e cada pontinho tem uma indicação gramatical, uma vocalização, às vezes tem um som de A, de E, de I, de O e de U, às vezes tem um som um pouco mais forte, indica um som um pouco mais forte, indica uma repetição de letras, então tem várias regrinhas que não vêm ao caso aqui, tá? Eu só queria mostrar isso para que vocês percebessem então a relação que existe entre o nome Jeová para o hebraico, de onde surgiu isso. Então na sequência eu mostro para vocês aqui que o nome de Deus é este daqui, né? O Yud, Re, Vav, Re. Então esse daqui é o nome de Deus. E como se pronuncia isso? Essa que é a questão, meu querido. Quando os judeus estavam lendo o texto, eles iam fazer a leitura do texto, só voltando para mim aqui um pouquinho, né? Voltando aqui para mim um pouquinho, quando eles iam fazer essa leitura de texto, eles tinham um zelo muito grande pelo nome de Deus, em como se pronunciar. E alguns vão dizer que o nome verdadeiro ele se perdeu ao longo do tempo, outros vão dizer que é possível sim a pronúncia correta. Fato é que o povo ele tem muito zelo e um receio de descumprir um dos 10 mandamentos, que é não tomar o nome de Deus de forma vã, né? Não tomar de forma ordinária, de forma simples, de forma simplória. E isso fez com que na leitura, quando eles chegassem no texto em hebraico e estivesse, né, no texto lá, o tetragrama divino, chamado tetragrama divino, né, o Yud, Re, Vav, Re, quando ele é transliterado, ele fica YHWH, ele fosse lido o nome Adonai, ao invés do nome de Deus realmente, né? Eu já vou falar aqui algumas possibilidades que existem em relação à leitura desse texto. Então, quando a leitura dessa palavra, perdão, eu vou até colocar na tela aí agora, colocando aí para vocês darem uma olhada, um exemplo de um texto massorético onde aparece o nome de Deus, né? O Yud, Re, Vav, Re, para você ver aí como está com os sinais diacríticos, os sinais massoréticos, indicando que a leitura ali deveria ser a palavra Adonai. Muito bem, então olha só, voltando aqui para mim e já voltando para a tela que nós estávamos anteriormente. Então veja que aqui em cima nós temos então a palavra Adonai, né? Como que eu leio isso daqui? Veja que esses sinais aqui embaixo, eles indicam a vocalização A, esse sinal aqui em cima indica a vogal O, e esse aqui embaixo indica também a vogal A. E o Yud ele vai fazer aqui o papel do I, da letra I. Então aqui ficaria A, o Dalet, que tem o som de D, ficaria Do, o Nun, que tem o som de N, ficaria na I. Então, Adonai. Quando você olha para essa palavrinha, você percebe claramente uma semelhança nesses sinais. Então, veja, aqui eu não vou entrar na questão gramatical do hebraico, mas quando você tem esse chamado o Sheva Patar, que é o Sheva junto com o Patá aqui, né? Ele vem aqui para essa palavra, embaixo do Yud, então o Aleph ele comporta essa construção, essa composição aqui de 2 sinais, né? Que é esse daqui que eu estou colocando uma setinha aqui para vocês, tá? Esse sinal composto. O Yud ele já não comporta, então quando ele traz esse sinal para cá, vem apenas aqui o Sheva, que é o chamado Sheva simples, né? Que ele tem aqui, entre outras funções, aqui quando ele aparece na primeira letrinha, ele tem o som de E, né? Então aqui ele vem com a letrinha E, né? Diferente daqui que é a letrinha A. Então perceba que esse sinal é transposto para cá, o sinalzinho aqui do O, que é esse aqui em cima, é transposto para cá, né, para esse aqui em cima, e
o Kamatz, que esse que aparece aqui, né, nesse sinal aqui, ele é transposto para cá, tá certo? Muito bem, e aí quando você vem aqui então da palavra Adonai e você coloca os sinais diacríticos ou os Nikudot aqui no tetragrama divino, você tem mais ou menos, eu vou explicar por que mais ou menos, a seguinte pronúncia: Yehová. Quando o Vav, aqui ele tem um som de V, ele é transliterado por V ou por W, dependendo da transliteração, ambos estão corretos. E aqui tem até o sonzinho dele, então ficaria Yehová. Bom, perceba que se você trocar o I pelo J, como vai ficar? Jeová. Então por isso que muitas traduções colocam esse como sendo o nome de Deus, chamado ali então de Jeová. Quando aparece o nome de Deus, eles traduzem por Jeová, mas não é o correto, né? E por que não é o correto? Porque veja, quando você pega o tetragrama divino, essas três letrinhas que aparecem, Yud, Re e Vav, o Yud ele pode ter o som de I, né? Normalmente ele vai ter o som de I, mas ele pode acompanhar uma outra vogal, como Ye, Ya, Yu, Yo, ou até um I mais forte, né? Como se fossem dois Is juntos. Então ele comporta essas várias pronúncias. O Re, que é essa consoante seguinte, ele tem um som como se fosse um R, mas um pouco mais suave, como se fosse da palavra em inglês house, né? Que vem um H no começo, então é ha, re, ri, né? É quase que soprado. Porém, essa palavrinha ela pode muitas vezes ser muda também, ou outras, quando ela aparece no final, como é o caso desse daqui, ele pode ter o som de A, ou pode ter o som de E, ou pode indicar simplesmente o som da palavra anterior. Então, olha só quantas possibilidades se tem aqui. E o Vav, que é terceira letrinha aqui, né, ele pode ter, além do som de V, ele também pode ter o som de O ou o som de U. E agora, como é que fica, né, essa transliteração, essa tradução? Como ficaria então o nome de Deus? Então, olha só, vou até voltar aqui para mim agora para conversar tete a tete com vocês, né? Como ficaria então? Bom, eu expliquei para vocês a respeito um pouquinho, bastante rápido, de uma forma bastante simples, na verdade, um pouquinho dos sinais massoréticos, sinais diacríticos, os Nikudot, ou as Nikudot, que essa terminação ot seria o plural feminino dentro do hebraico. Então, as Nikudot nós temos aqui aplicados no texto massorético, e quando se utiliza os sinais diacríticos da palavra Adonai no nome de Deus, ficaria algo parecido como Yehová. Vai ficar até meio difícil de falar, Yehová. E aí, traduzido para a língua portuguesa, essa pronúncia ficaria Jeová. Então, Jeová é o nome de Deus? Não, Jeová não é o nome de Deus, porque o J não existe no hebraico. Então, aqui, muitos comentadores, muitos estudiosos se dividem em relação às possibilidades de tradução desse nome. E algumas das principais eu trago aqui para vocês, eu vou colocar até aqui na tela as principais para vocês, olha só. Então nós temos aqui a Yahu, né, trazendo esse H que você está vendo aqui na tela, Yahu, esse R bem suave, feito com a garganta. Outros vão colocar esse H como mudo e aí ficaria Iau, né, ou Iau. E outros, inclusive, vão dizer que o correto seria Yahweh. Yahweh. Todas essas formas podem ser aplicadas a esse tetragrama divino. Nenhuma dessas leituras está errada. É claro, voltando aqui para mim agora, é claro que existe a correta. Existe uma que é a correta.
mas não se sabe exatamente qual é, muito em função dessa palavra ter se perdido ao longo do tempo, tá certo? Bom, então fica aqui, finalizo aqui esse nosso segundo vídeo dessa série explicativa em relação aos nomes, né? Nós vimos no primeiro vídeo Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo, a origem desse nome. Nós falamos nesse vídeo aqui a respeito do nome de Deus, do tetragrama divino. Explicamos a respeito da construção gramatical dentro do hebraico, principalmente com a utilização do texto massorético, e vimos também algumas hipóteses aqui de construção desse nome. Então, o nome de Deus é Jeová? Não, o nome de Deus não é Jeová. Jeová é uma tradução de uma das possibilidades menos possíveis, uma das possibilidades menos possíveis ficou interessante, né? Mas de uma das hipóteses menos plausíveis, que é Yehová, né? Que daria para colocar? Daria também, mas você viu junto comigo aqui que o Yehová vem da utilização dos sinais massoréticos da palavra Adonai, não é uma construção própria, né? Então é muito menos plausível. Os grandes estudiosos, rabinos, hebraístas, vão colocar como principais opções ou traduções ou pronúncias, melhor dizendo, não tradução, pronúncias Yahu, Yau ou Yahweh, que seriam as mais prováveis, né? Não descartando, obviamente, outras alternativas. Tudo bem? Então eu te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos falar a respeito de chamar Deus, né? Chamar Jesus, chamar o Yeshua, chamar o nosso Deus, chamar o Jeová, né? de você. É possível? Né? Seria o correto isso de um cristão? Não é uma atitude desrespeitosa? Então é esse assunto que nós vamos tratar no próximo vídeo, tá certo? Espero vocês e até uma próxima.